Programa Opinião Livre, sempre com entrevistados interessantes na tela da sua TV, do seu computador, do seu tablet ou mesmo do smartphone. Bem, é uma satisfação receber no programa de hoje Cláudio Candiota, advogado, presidente da ANDEP, Associação Nacional em Defesa dos Usuários do Transporte Aéreo. Prazer te rever, Candiota. Tudo bem? Te encontrar de novo, Diego. Cumprimentos pelo teu trabalho. Eu sou teu admirador e ouvinte, telespectador e fã número 1 e tudo mais que tu quiser. Muito obrigado, é recíproco. Olha, o Candiota tem uma história que se a gente conta por aí, pouca gente vai acreditar. Mas é verdade. Eu quero que a gente vai começar essa conversa tu contando. Tu devolveste a medalha Santos Dumont. Devolver. Em que ano tu recebeste essa medalha e por que tu devolveste? Bom, eu recebi essa medalha em 1989. Eu sempre tive muita ligação com a aviação. Eu fiz o brevet em 1970, eu tirei meu brevet. Sempre me mantive ligado à aviação, ligado aos aeroclubes. Organizei eventos de aviação. Participo há mais de 30 anos do maior evento de aviação do mundo, que ocorre numa cidadezinha pequenininha, no norte de Wisconsin, chamada Oshkosh, é o nome dessa cidade. Enfim, muitas ligações com a aviação. E em 89 eu recebi a comenda de Santos Dumont. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2007, quer dizer, nós já estávamos enfrentando o caos na aviação que foi criado no governo Lula. Como tantas coisas, tantas desgraças que o Lula criou, uma das tantas foi a destruição do sistema de transporte aéreo do país. Ele provocou o fim da Varig, porque havia muita gente que dizia, não, a Varig tinha problemas de gestão, etc. A Varig tinha problemas de gestão, isso não se afasta. Agora, 80% do problema da Varig foi o governo Lula, foi a ANAC, uma série de coisas. Bom, então, com o problema da Varig, começou a se agravar a situação do transporte aéreo no Brasil. Criaram essa ANAC, que foi uma coisa nunca vista, porque imediatamente virou um cabide de empregos, e o resultado veio de imediato, que foi o primeiro acidente aéreo, aquele com a Gol, e no espaço de 10 meses, o acidente com a TAM. O primeiro matou 155 pessoas e o segundo 199, aquele em Congonhas. E aí eu perdi vários amigos naquele acidente da TAM. E eu estava no velório de um grande amigo, até de tempo de infância, que era o Amoretti, e toco o telefone. Eu, inclusive, saí de perto do caixão para atender o telefone. Era um coronel me dizendo o seguinte, que estavam dando medalhas para os diretores da ANAC, que eram neófitos em aviação, né? E naquele dia eu fui a vários velórios. E no dia seguinte eu estava em outro, junto com o presidente da OAB, o Cláudio Lamarca, na época era nosso presidente aqui do Rio Grande do Sul, e eu via que aquilo, vamos dizer, que aquela situação de dar medalha para os caras estava indignando todo mundo. E eu comecei a ver, pô, eu tenho uma medalha dessa, eu não quero mais. E eu saí dali, e eu estava indo para os Estados Unidos naquele dia. E eu saí, fui em casa, e no caminho de casa ainda avisei meu pai, eu vou devolver minha medalha de Santos Dumont. Cheguei em casa, sentei no computador e fiz A medalha Santos Dumont é concedida pela Aeronáutica? Pela Aeronáutica, exatamente. E aí no governo do PT eles começaram a distribuir medalha. Distribuir a roda. E deram medalhas para... Se não eram os únicos responsáveis por aquela tragédia, eram os dos responsáveis, porque eles eram os órgãos gestores da aviação. Uhum. E não tinham ligação nenhuma com a aviação, nenhum dos diretores da ANAC. Até hoje tem muito pouca gente que entende a aviação da ANAC. Aí eu redigi essa nota, e quando eu estava pronto para mandar para minha assessora de imprensa, meu pai bateu na minha casa. Meu pai dificilmente ia na minha casa sem telefonar. Bateu lá e disse, não, eu vim aqui para dizer que você não pode fazer isso. Mas eu estou aqui com o texto pronto, estava na tela. O velho Candiota, que eu tive a honra, devo ter essa entrevista em alguns arquivos, de entrevistar o teu pai, só fazendo esse parênteses, que ele foi o primeiro jornalista a entrevistar Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas deixa o poder em 45 e vai para sua fazenda. Isso mesmo, e meu pai também era piloto. E ele me contou isso na entrevista. Ele pousou na porta da fazenda e de aviãozinho. Exatamente. Né? Ele mesmo pilotando. Não, na verdade foi com um piloto também. Foi com um piloto. Mas ele pilotava também. Pilotava também. Tá. Mas aí
o meu pai diz assim, não, mas tu não vai fazer isso, não vai devolver a medalha. Bom, eu já escrevi a nota. Ele sentou no computador e chorou. Eu disse, deve estar bem escrito, então. E aí eu mandei a nota e fui embora para os Estados Unidos. Mandou para Brasília a nota com a medalha? Não, mandei para a assessora de imprensa dizendo que eu ia devolver quando eu voltasse. Né? Vou devolver a minha medalha, não quero medalha. E tu já eras presidente da Andep? 2007, sim. Aí teve um impacto na época isso, né? Teve um impacto muito grande, porque lá pelas tantas, eu estava lá nessa feira de aviação e o gerente da empresa, que na época eu tinha uma operadora, uma agência de turismo, e ele me ligou e disse assim, olha, eu não aguento mais, eu já recebi 50 telefonemas de jornalistas aqui, eu vou ter que lhe dar o seu telefone. Pode dar então, paciência, que eu vou fazer. Deu meu telefone nos Estados Unidos, me ligou o mundo, né? E aí eu disse, olha, isso aí para mim é uma ofensa à memória das vítimas e à história de Santos Dumont. Isso saiu no Fantástico, em tudo que é lugar. Aí começou todo mundo a devolver medalha, houve um movimento. Aí quando eu voltei, eu disse, bom, agora tem que devolver. Ninguém sabia como é que devolvia a medalha. Daí eu pensei, não, eu vou botar no correio, então. Então, aí avisei a imprensa e botei no correio lá do aeroporto. E veio, inclusive, um outro... O problema de botar no correio é que periga extraviar a medalha. Mas mandei no Sedex. Né? E a imprensa toda filmou, veio um outro homenageado também lá do Rio de Janeiro, especialmente para devolver junto comigo. Devolveu um ex-comandante da Varig, o Riet, devolveu também. Então, assim, foi um grupo, né? E devolvemos a medalha e não sinto falta, porque seguiram distribuindo medalha, né? Nós estamos vendo distribuir medalha para todo mundo aqui, até hoje continua. Então perdeu o sentido, né? Eu recebi medalha porque eu tinha anos de dedicação à aviação, de repente alguém lá na aeronáutica entendeu de me conceder a medalha. Agora, se de repente qualquer um vai e recebe, não vale mais a medalha. Candiota, a aviação brasileira é segura? A aviação brasileira é segura. É segura. Porque a gente ficou na década passada muito assustado, né, com essa sequência de tragédias, né? Mas nós ainda temos um setor importante, que é o controle de tráfego aéreo, uma série de setores da aviação, ainda sob comando da aeronáutica, né? O que foi para a parte civil, uma boa parte, a ANAC virou um cabide de emprego, como aliás todas as agências reguladoras, né? Então vamos dizer assim, a destruição que se provocou nas instituições do Brasil, em todas, né, atingiu as agências reguladoras e, entre outras, a agência reguladora da aviação civil. E isso, para consertar, é uma tarefa que nós descobrimos, quer dizer, eu venho defendendo essa tese, né, que nós não temos democracia, nós temos aí faz de conta, uma espécie de um simulacro, em que aparece meia dúzia de empresas e compra o governo. Mas ele não comprou apenas o executivo, comprou o legislativo também. Então não tem democracia. Para consertar isso tudo, é uma operação complexa, porque eu penso que exigiria fazer uma nova Constituição, mas não agora. Inclusive tem o deputado Flávio Birrenbach que está sugerindo que se faça um plebiscito e a partir daí se faça uma Constituinte exclusiva, não é? Que foi o que não foi feito anteriormente. Né? Mas nesse momento, a maior esperança que nós temos é a Lava Jato prender o maior número possível de corruptos, fazer uma limpeza, ver quem é que sobrou e a partir daí começar a organizar. Então, vamos dizer, no caso eu atuo no direito do consumidor, muito ligado com o setor de aviação, direito do consumidor, de passageiro, transporte aéreo e também em outras áreas, mas basicamente estou concentrado no direito do consumidor. O que nós vemos é que o respeito à lei virou uma brincadeira, né? Essas denúncias que nós temos ouvido aí diariamente na televisão são estarrecedoras, mas servem para sacudir a opinião pública. Candiota, tu tens uma excelente memória. Dos meus amigos, tu és dos que tem o melhor HD, dos melhores HDs, vamos dizer assim. Obrigado. Ao longo da tua vida aí, qual foi o pior momento que o Brasil enfrentou? É esse ou já teve piores? Olha, já teve pior porque foi antes do impeachment.
o pior momento do Brasil era se não houvesse... Quer dizer, nós estávamos ali naquele limiar, porque o Brasil é uma Venezuela. Mas tu está falando em toda a tua vida. Em toda a minha vida. Foi ali aqueles momentos pré-impeachment. Sim, que nós estávamos ali, eu entendo que o Brasil ainda é uma Venezuela, porque nós temos uma Constituição cubano-venezuelana, faz de conta que volta e meia tem uma eleição, etc. Mas em Cuba também tem eleição, na Venezuela também tem eleição. Mas me permita, no aspecto das liberdades individuais e de opinião, o direito de opinião não tem comparação com Cuba, né? Nesse aspecto não tem, nesse aspecto não, porque nós ainda... Porque, na verdade... Ou com Venezuela, né? Mas na Venezuela, eles estão liquidando as pessoas na rua. É que o que acontece é o seguinte, quando eles fazem essas constituições, faz de conta, para fazer de conta que atrás dela ou na frente dela tem uma democracia, eles têm que deixar um resquício de democracia, senão é ditadura. Então, em Cuba é uma ditadura. Ok. Escancarada. Escancarada. Bom... Na Venezuela não é, porque eles vão avançando. Claro. Eles vão avançando, que é um outro exemplo na Turquia. Foi indo, virou um ditador. É para lá que ele estava indo. Porque o projeto do Lula e de seu grupo é ditadura. Eles são ditadores, implantaram uma ditadura, mas como eles precisavam desse disfarce de democracia, eles conseguiram ir levando como se fosse democracia. Por que não deu certo? Não deu certo, na minha percepção, por duas razões. Uma, que eles roubaram demais. E permitiu que surgisse um grupo de elite, né, os Navy SEALs, em Curitiba, né, que começaram a pegar o fio, né, como dizia o falecido Teori Zavascki, puxavam uma pena sem uma galinha. Né? Então eles começaram isso foi fazendo com que o pessoal recuasse. Né? Agora, eles caíram defendendo a democracia. Ora, se o PT está defendendo a democracia, não é democracia. É verdade, faz todo sentido. Tá? Né? Então, quem são hoje que falam em democracia? Lula, Dilma, tá? Todo esse pessoal que defendeu a ditadura cubana, não é? Defendeu a Venezuela, eles foram fazer campanha para o ditador na Venezuela. Estão falando em democracia. Se o PT está defendendo democracia, não é democracia como nós, liberais, entendemos. Então, eu vejo assim, todo o diagnóstico que vem sendo feito, nós agora já temos que partir para o que fazer, porque a desgraça nós já sabemos qual é. Não, mas é que eles ao longo desses 13 anos, eles deixaram bombas de efeito retardado que começaram a explodir de 3 anos para cá. Nós estamos com 3 anos de recessão, é a pior recessão da história brasileira, desde 1930, né? Num período de 80 anos. Nós temos amarras que a pau e corda o atual governo, que também não tem a legitimidade que deveria ter, está tentando desarmar essas bombas. É previdência, é legislação trabalhista, é carga tributária, e é difícil. Mesmo com tudo isso, é difícil reformar o Brasil. Candidato. É difícil, porque, vê bem, todas as ditaduras de esquerda, o Brasil é uma ditadura de esquerda. Me diz qual foi o governo de direita que tu lembra aí depois da Constituição. Não teve nenhum. Então, todas as ditaduras de esquerda no mundo faliram os países. Todas. Então, a falência do Brasil, para mim, não foi surpresa nenhuma, porque como eu sabia que era uma ditadura e era de esquerda, a falência era uma consequência lógica, porque em 100% das situações anteriores foi o que aconteceu. Então, nós estamos vivendo a falência que todos os outros viveram. A Alemanha Oriental faliu. Foi salva pela Ocidental. A Alemanha Oriental que se chamava República Democrática Alemã. Entendeu? Então faliu. A Venezuela faliu, se tu quiser um exemplo mais recente. A Bolívia faliu. Cuba faliu. 100% faliu, o Brasil faliu. Então agora o que nós precisamos fazer, penso eu? Implantar a democracia. Esse é o princípio. Mas como é que tu vai fazer? Vai implantar a democracia com quem? Com os corruptos que estão aí, sendo denunciados todos os dias? Como é que faz? Como é que faz? Esse é o grande problema. Então, assim, Mas tu tens uma resposta para isso? Olha, eu imagino, como eu já falei, que tem que haver, primeiro, a Lava Jato. Porque a Lava Jato vai lavar a jato, entendeu? Os corruptos. Aí nós temos que ver quem é que sobra. E quem sobrar vai ter que coordenar. Nós não temos um líder. Quem são os líderes? Hoje, tu possa dizer, não, tem um candidato que eu... Olha, eu até estava gostando do Dória,
até saber que ele doou dinheiro para o PT. É verdade. E para o PCdoB. Entendeu? Quer dizer, se eu não souber, se não tiver opção, nós vamos ter que votar no Dória. Não é? Mas, pelo amor, qual é o liberal que dá dinheiro para ditador comunista? Não sei nem quem era o candidato para quem ele doou dinheiro, também não me interessa. Ele doou para a Manuela aqui. Comunista. Eu respeito o fato dela ser comunista, mas comunista gosta de ditadura. Eu gosto de democracia. Eu fico pensando o que levou um sujeito como o Dória, enquanto empresário, e outros tantos, né? Porque a gente sabe que os empresários, os grandes empresários, ele é um homem muito rico, tem esse negócio de fichar no vermelho e no preto. Que tá errado, né? Isso está errado. Tem que ter lado, escolhe teu lado. Mas eu fico pensando o que levou um sujeito como o Dória a doar para Manuela Dávila. Só vamos ter que perguntar para ele. Não que ela não mereça, ela merece doação daqueles que concordam com as ideias dela. Se alguém é comunista, gosta de comunismo, gosta de ditadura, acha que foi bom para a Coreia do Norte, etc. Então doa. Doa para quem quiser. Cada um doa para quem quiser. Claro. Agora, um liberal doar para comunista é uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Ainda mais nós, que somos assim, ligados com muita vivência nos Estados Unidos. Mas o Dória, embora tenha arrancado muito bem nos primeiros 100 dias, né? E comunicando muito bem e bem avaliado, ele está num partido apodrecido, né? Porque o PSDB apodreceu também, né? E é um partido de esquerda. O PSDB é um partido de esquerda. Então, assim, eu espero que a Lava Jato prenda o maior número possível. Eu não tenho, como a gente costuma dizer, corruptos de estimação, que prendam todos, não interessa. E aí vamos ver quem sobra. Porque pode ser, talvez a gente tenha ainda que enfrentar a eleição de 2018 antes de fazer o que precisa ser feito, que tem que fazer uma outra Constituição. Essa Constituição não existe. É uma Constituição que só deu direitos. Pô, isso quebrou também. Quebrou, porque se só tem que dar, não consegue. Tem que haver uma contrapartida. Não existe. Então agora estão tentando reformas. Agora, a gente tem que ir fazendo o que for possível nesse momento, imagino eu. E eu penso, se eu tivesse que atacar uma bandeira, eu atacaria a urna eletrônica. A urna eletrônica? A urna eletrônica. Por quê? Bom, então tu não acredita na urna eletrônica? Não acredito na urna eletrônica. E por quê? Porque alguém aqui no Brasil me disse alguma coisa sobre urna eletrônica? Não, porque a Universidade de Princeton fez um estudo e destruiu com a urna eletrônica e disse que as vulnerabilidades são extraordinárias. Os alemães já disseram que os alemães também. Os japoneses também não. Bom, e nenhuma democracia utiliza a urna eletrônica. Porque é o seguinte, só indo um pouco além nisso, porque você não consegue fazer a checagem do voto que foi digitado. Exatamente. Não tem como. Não tem como fazer recontagem. E mais, esses testes que foram feitos, como é que chama? Laudos que foram feitos, eles dizem que não se consegue detectar o vírus que foi implantado. Então ela altera o resultado e depois você não consegue saber o que passou ali. Sim, mas isso não quer dizer que eleições recentes tenham sido roubadas, ou quer dizer? Não se sabe. Mas o que tu achas? Olha, a eleição de 2014 foi muito esquisita, né? Foi muito esquisita. Agora, na Alemanha, o que aconteceu? Um eleitor disse que desconfiava da urna. Fizeram uma investigação e chegaram à conclusão que realmente a urna era vulnerável. Acabou a urna. Aqui no Brasil, tem muito mais gente. Agora, não é que não se confie no Poder Judiciário. Eu acompanhei a eleição nos Estados Unidos e na Alemanha, os caras votando. Imagina a Alemanha, que é o maior PIB da Europa, Estados Unidos, o maior PIB do mundo. Os caras votam em papel ainda. Votam em papel. E aí a gente criou uma urna que tenha o manto da desconfiança. Pois é. Então... Para que todo mundo, na hora do Fantástico, domingo à noite, tenha o resultado da eleição. Será que vale a pena isso? Não vale a pena. Não vale a pena. E eu conheço muitos juízes, eles defendem a urna, inclusive amigos meus, desembargadores, gente que eu sei que é gente séria e tal. Mas eles, pelo menos os que eu conheço, que são aqui do Sul, eles se baseiam nos parâmetros daqui do Sul. Aqui é uma situação diferente. Claro. Você não pode achar que lá no Acre ou na Amazonas ou nesses estados que são dominados pelos caciques, que vai ter o mesmo tipo de isenção. Basta ter acesso à urna para poder fazer, introduzir esse vírus e tal. Então, imagina que a solução fosse o plebiscito, como estão defendendo aí. Eu vou acreditar no resultado do plebiscito? Eu quero ter certeza que o plebiscito foi autêntico, entende? E essa firmeza toda, eu pelo menos, eu sei que muita gente pensa como eu,
Não acredito. Então, se vamos fazer um plebiscito para fazer uma nova Constituição, não pode ser através de uma urna eletrônica, a contagem desses votos. E mais, essa comissão de notáveis, que seria apontada, eles têm que ter cláusula de barreira, não podem mais se candidatar a nada. Quer dizer, eu imagino que aqueles constituintes... Só não me bota o Nelson Jobim nessa comissão de notáveis, que o Jobim está declarado aí, né? Botou coisa na Constituição que não foi votada. Sabes disso, né, candidato? Sei. Mas a gente tem que... Essa é outra dificuldade. Entendeu? Quem é que vai fazer? Quem são as pessoas? Entendeu? Agora, quando eu fico pensando como é que fizeram os fundadores lá, os Founding Fathers nos Estados Unidos, se reuniu um grupo de fundadores, de pais da Constituição, e eles estabeleceram que cada estado teria um voto, né? Cada estado teria um representante, cada um teria um direito. Então, aí depois resolveram quantos cada um representa, e aí organizaram. No Brasil é uma confusão. A Constituição americana não chega a 10 artigos, né? Não, e tem 20 e poucas emendas. 27 emendas. Né? Então, nós já temos 95, a Constituição. Bom, aqui nós botamos a taxa de juro, né, limitada a 12% ao ano, depois tiraram, agora recentemente tiraram, né? Mas é um absurdo, né? Então, eu te digo assim, mas para a gente fechar, assim, com a tua experiência, tens esperança, quer dizer, que o Brasil vá melhorar? Tem esperança na Lava Jato. A minha esperança está no juiz Moro, no Deltan Dallagnol e na Polícia Federal. Quer dizer, naquele grupo de elite que se formou lá em Curitiba, que agora já tem outros juízes e outros tem no Rio, tem em Brasília. Então, quer dizer, houve aí uma disseminação do grupo do bem, né? E aí a minha esperança se deposita no trabalho que essas pessoas estão fazendo. O STF não está conseguindo barrar a Lava Jato, né? Por causa da pressão popular. Não, e existe agora, por exemplo, a OAB sugeriu que o STF criasse uma força-tarefa para impedir a prescrição desses crimes. Porque tem muitos crimes que são de pouca... A pena é muito curta, então isso vai prescrever, se não houver uma agilidade. Muitos vão, infelizmente, nós vamos sofrer essa frustração. O Caixa 2, o Caixa 2, o Caixa 2 é quase impossível de condenar. Mas eu já me satisfaço com aquela turma que vai lá para o juiz Moro, entendeu? Que é a turma boa, né? É o Lula, esse grupo aí, da cúpula dessa organização, que eu vou te dizer... Não, as cúpulas dos 3 principais partidos, PT, PSDB, PMDB, podemos botar o PP também. Tem que ir todo mundo em cana. Tem que ir. Os que estão aí delatados, com vários crimes, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. É o que se espera. Né? Agora, é evidente... Mas vamos ver se a justiça vai dar resposta. E é evidente que todos têm direito à ampla defesa, etc. Ampla defesa. Não dá para condenar todo mundo só porque foi... Nesse ponto eu até concordo com o Michel Temer, no sentido de que não posso condenar só porque o cara foi mencionado numa delação. Agora, se fosse ele, demitia todo mundo. Lógico, tu não montaria o ministério que ele montou? Não, de forma nenhuma. Então, assim, agora, tem 8 ministros citados nas agora, como ele é refém de sabe-se lá quantos... Mas até ele está citado. Ele também. Agora, ele tem uma oportunidade. Ele tem uma janela, né? Para fazer a diferença. Ou ele passa para a história como alguém que fez a diferença, ou vai passar como mais um da organização criminosa. Senão, então eu espero que a Lava Jato vá embora. Nós temos que defender a Lava Jato. A qualquer preço. A qualquer preço. Eu acho que nós, cidadãos de bem, nós temos que ir para a rua, nós temos que defender a Lava Jato. Esse é o nosso foco. Porque olha o que esse grupo já fez, o que eles já devolveram de dinheiro, o que já encontraram de bandido. Cláudio Candiota, advogado, presidente da ANDEP, Associação Nacional em Defesa dos Usuários do Transporte Aéreo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Diego. Cumprimentos mais uma vez pelo teu trabalho. Valeu. Obrigado pelo convite. Vamos adiante que a luta não terminou ainda. Se você está nos assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações, hein? E continue nos acompanhando sempre. Opinião Livre.